Fala do homem. É o meu óculos, Fala dele. Isso aí, então. Bem-vindos a mais um Despretend Show. Como vocês podem ver, meu amigo Patrick aceitou mais uma vez essa aventura. Vambora. Como é que tá, mano? Cara, tô bem, graças a Deus. Correria total, né? Igual a gente tava conversando. Igual a gente tava conversando. A mudança foi uma mudança muito boa, né? Uma mudança bem interessante, assim, de vários pontos de vista diferentes, né? A mudança em si, tanto de espaço, né? De ambiente, também com novas oportunidades, né? Com realmente muita coisa nova. Deixa eu situar quem tá vendo. A gente gravou tem quase um ano. Justo. E de lá pra cá você mudou de consultório. Isso, mudei de local. local. Agora você tá atendendo no centro. Isso, no centro da cidade. E de lá pra cá seu trabalho ganhou uma abrangência maior. Você consegue atender mais pessoas. Mais acessível para a maioria do pessoal, sim, entendeu? Sim. Então isso, assim, vejo como uma vantagem, né? Sim. E também oportunidade, né? Para fazer novas parcerias, fica mais próximo, né? De vários locais diferentes ao mesmo tempo, né? De nichos também diferentes, mas onde meus pacientes estão, né? Por exemplo, loja de roupa feminina, né? Que o público feminino é um público muito grande, é um público que realmente é mais presente dentro do Foi consultório. O que eu te perguntei, cara, num vídeo, uma interação que eu tive com você, eu te perguntei se você faz o conteúdo focado para mulheres. Legal. Então, isso é uma coisa que eu estou experienciando, né? A questão, igual a gente estava conversando também da parte do digital, né? A gente está trabalhando muito nessa pegada agora de desenvolver essa área aí. A gente não estava muito foco anteriormente, né? Nessa pegada de desenvolver conteúdo, né? De postar com consistência, com constância. E a gente está experienciando tudo isso aí. Então, a gente está variando o conteúdo, né, fazendo um conteúdo para mais ou menos na pegada aí pro nicho de mulheres, né, voltado para 18 até 50 anos mais ou menos, mulheres adultas, né, e maduras aí no geral, geralmente é o público-alvo mesmo, né, de emagrecimento, de hipertrofia que a gente trabalha, e também experimentando, né, formatos de conteúdo diferente, entendeu, tipos de post, né, tentando trazer, né, personalidade porque já foi criado, tentando também trazer um pouco de inovação, né, de certa forma, legal, fazendo um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado, mas até tomar essa forma, essa identidade, né, leva um tempo, e eu tô focado nisso aí. A gente conversa muito sobre isso, você é um dos caras que mais troca ideia em relação à evolução, a feedback. Sim. Positivo, que é uma coisa que a gente recebe muito feedback falso, né, Sim. Bom, vai lá e faz. Você recebe feedback dos seus clientes, tipo assim, com resultados na prática e que te incentiva a continuar trabalhando, continuar evoluindo em relação ao digital? Cara, legal, pergunta boa, interessante isso aí. Então, a questão de pacientes no geral, nas redes sociais, né, estão apoiando sim, entendeu? Mas assim, como é que eu te explico? Um público talvez um pouco mais jovem, né? E o pessoal, assim, as mulheres mais maduras, assim, né? Por volta aí dos seus 30 anos, 40, né? 50 anos, não tão presentes no Instagram, entendeu? Mas, querendo ou não, sempre recebo mensagem, né? O pessoal falando que tá ficando bacana, que os vídeos estão ficando, né, bons e tudo. E, tipo, o pessoal te ajudando a compartilhar, né? Curtir, comentar. Nem que seja um bater de palminhas lá pra ajudar no engajamento. Já vou deixar aqui para o pessoal seguir, vou colocar o seu Instagram aqui, ó. Fechou. Aí, lá, turma. Aí o que acontece? O editor que se lasca. Eu mesmo. Aí, o que acontece? Quando a gente começa, eu acho que é fundamental a gente ter o apoio. Ou a gente esquecer o apoio e meter a cara. Justamente. Tem gente que dá muito valor ao apoio. Se a pessoa não te elogiar, você não continua. Eu sofri muito com isso. Eu tô nesse mercado, tem, sei lá, 10 anos que eu comecei a trabalhar com edição, com design. Eu não sou nenhum expert. Mas eu tô no mercado o suficiente para saber que eu não vou sair agora, porque eu já tinha desistido e voltei, entendeu? Perfeito. Agora eu tenho uma clareza, porque eu não criava para mim, eu criava para os outros. Justo. Minha régua era muito deturpada em relação ao que é bom, o que é ruim. Agora eu tenho uma certeza. Quero te perguntar, tipo assim, qual que é seu objetivo a longo prazo? Se você tem um,
ou se você ainda está construindo. E esse nicho de nutrição e musculação que você atende, né? Você pretende abranger outro nicho? Deixa eu ver se a sua visão de futuro para esse mercado digital Legal. e saúde. Claro. Qual que é a sua visão? Então, a questão do digital, por que que, né, eu resolvi desenvolver mais o digital? Ele não tem limite. Então, eu consigo, de certa forma, né, levar mais conteúdo para a maioria das pessoas, mesmo elas não conseguindo fazer o acompanhamento comigo, né, mas mesmo assim vão ter conteúdos ali de qualidade, né, que de confiabilidade, que hoje está muito difícil, infelizmente. Profissionais, né, não vou, né, entrar nesse mérito, mas profissionais que, por conta que vão em conferências, por conta que vão ou recebem, né, tipo, empresas no consultório de marca de suplemento, né, tanto voltado para alta performance, quanto voltado para saúde também, mas sem embasamento científico nenhum. Entendeu? A indicação só por causa do dinheiro ou da influência? Literalmente isso, entendeu? É só por realmente essa questão de, tipo, de patrocínio, né? De voltado mais pro dinheiro mesmo. Isso aí acaba perdendo a essência, entendeu? Essas parcerias, né? Eu até que nem tenho, na verdade. Até buscaria claramente ter, isso aí pra mim não tem problema nenhum. Mas trazer essa certeza, indicar coisas que faz sentido e coisa que não. Principalmente tipo, que você use, claro. ou que você aprove como nutricionista, né? Sim, e, tipo assim, tem comprovação científica, não é eu, entendeu? Tipo assim, porque eu não tenho essa questão de ego. Ah, não, determinada coisa, tipo assim, é melhor por conta que, tipo, o valor agregado dela é maior. Não existe isso, entendeu? Sim. É realmente o que eu acho que vai ser melhor para os meus pacientes, pros meus clientes, entendeu? E a perspectiva de futuro aí na questão do quesito de futuro pro digital, né, futuro do consultório, é realmente o quê? Tentar ajudar o máximo possível das pessoas, né? Mas trazer essa identidade digital, né? Trazer essa pegada aí, essa constância que eu preciso construir, estou construindo ela nesse momento, né? Mas a minha visão de futuro, na realidade, ser bem sincero, penso grande, começo pequeno, né? Penso grande e nem sei o potencial que eu poderia exercer através disso, entendeu? Limite, né? Não dá. Da outra vez eu lembro que você tinha falado isso, cara. Que esse potencial é ilimitado. Sim. Até eu não tinha me aberto os olhos para essa questão, né? Eu tô gravando em inglês, faço conteúdo em inglês. Sim, eu aí, acompanho. Tipo, já é outro universo que a gente atinge quando a gente fala outra língua. Sim. E eu não tinha noção da quantidade de pessoas que eu poderia atingir só de falar uma língua a mais. Perfeito. E como nutricionista, eu não sei se você pensa, primeiro você tem que atingir o mercado em português, óbvio. Mas o meu, que é um pouco nichado mais para entretenimento e comédia, eu posso utilizar. Né? E eu queria saber, em relação a quem te procura para fazer dieta, a pessoa acha que você vai salvar a vida dela ou vai fazer milagre. Você fala muito sobre isso, sobre construir degraus, construir principalmente o compromisso, que é mais psicológico, que não tem um erro que te desconstrói a sua jornada. Queria que você falasse para quem está, talvez, pensando em fazer dieta, quem já pensou, qual que é a parte mais difícil de se comprometer numa dieta e buscar o resultado. Perfeito. É até o vídeo, né, que eu fiz ontem mesmo, inclusive, né, a melhor dieta, né? O pessoal, tipo assim, tem a mentalidade que ser muito imediatista, né, querer as coisas para ontem e tudo. Então, o que eu falo para a pessoa? Ó, realmente não cabe a mim limitar ninguém. Todo mundo tem total capacidade, né, de conseguir alcançar ali o objetivo que quer. Trata também de o quê? Eu trazer a realidade para esse objetivo. Sim. Lógico que a pessoa às vezes vai mirar, não, eu queria perder, né, 100 quilos, às vezes a pessoa está com 160, 180 quilos. A gente vai trabalhar através de quê? De uma meta muito grande, a gente fracionar essa meta, né? Para ela ficar o quê? Mais alcançável, mais palpável. E a cada degrau, a cada quilo perdido, a cada objetivo, né, conquistado, alcançado, a gente continuar traçando resultados
mas sempre adaptando se necessário. Porque às vezes a gente está com uma ideia, que eu sempre falo com os pacientes, quer perder tantos quilos? Eu falo, ó, a gente consegue perder? Consegue, só que aí a gente vai ser prejudicado na saúde, a gente vai ser prejudicado na perda de massa livre de gordura, né, da massa muscular, entendeu? Então existe alternativas para perder peso sem esforço no mercado hoje em dia? Cara, não existe Não isso. existe? Não existe essa questão de sem esforço. Esforçar é uma coisa que, tipo assim, é necessário ser feito, independente se é que eu vou querer fazer. Seguir dieta, mudar seus hábitos, da sua vida como um todo. Porque o setor da alimentação é só uma parte da sua vida, não é um todo, né? Mas é o que eu sempre falo com o pessoal. Você começa, né, por exemplo, na academia. Por que a academia é tão bom, né? Pessoal, academia, bacaninha, top. Começa a fazer, aí fala assim, putz, só com a academia não tá sendo suficiente, estou precisando de alguma coisa para o meu corpo melhorar, para o meu corpo mudar, Sim. ou para minha saúde, enfim. Então começa aí, vai procurar um profissional, não, para cuidar da alimentação, não, o profissional falou comigo que eu tenho que descansar bem, que eu tenho que tomar água, né, que eu tenho que fazer ingestão de fibra, que eu tenho que comer fruta, que eu tenho que comer verdura, e esses pequenos detalhes fazem parte de um todo, então não adianta eu falar, a melhor dieta, você tomar isso aqui, você vai emagrecer sem esforço, sem dificuldade. Não adianta. Para a gente construir alguma coisa, seja ela um hábito alimentar, seja ela realmente algo diferente, né, na nossa vida, construir qualquer coisa, a gente vai precisar sacrificar, vai precisar fazer, gastar energia. Então, é inevitável, né? Não tem como falar que é fácil, que vai ser tranquilo, entendeu? Sim. Que vai ser difícil mesmo, mas é aquilo, traçar, né, as metas, traçar também estratégias para ajudar a gente a conseguir, né, chegar no objetivo esperado. E através disso a gente ir moldando, né? Tanto o nosso objetivo, né? Porque às vezes a pessoa vai ter uma visão, porque ela está vivenciando isso, porque a pessoa vai estar vivenciando isso, certo? Então, à medida que a pessoa vai caminhando, ela vai falando assim, não, para mim faz sentido isso, para mim isso aqui não faz. E a gente vai trabalhando dentro do consultório nessa linha de raciocínio. A gente sempre vai tentando trazer estratégia nova para a pessoa conseguir, né, trabalhar várias questões dentro do processo dela. Então, realmente é aquela parte muito individualizada, certo? Sim. Da parte de compulsão, né? De histórico, de alimentação, até introdução alimentar. A gente poderia Eu falar. imagino que exista os conceitos gerais que todo mundo pode adaptar, que é os macronutrientes, que são exercício aliado, os profissionais que trabalham em grupo, né? Sim, psicólogo, o nutricionista e o personal. Cara, seria ideal se todo mundo tivesse a oportunidade, né, de ter essa equipe multidisciplinar. Esse é outro assunto, que é a questão da disponibilidade da pessoa e tratar isso como uma prioridade, ou não, que é o financeiro. Mas, levando em consideração essas coisas gerais e as coisas que são personalizadas, qual que é o peso? Você acha que essa dieta personalizada, ela dá um resultado maior do que um conceito geral, sei lá, comer menos gordura? Cara, o povo acha que engorda. Sim. No fim das contas, você vai falar assim, não, é o individualizado. Mas no fim das contas é a pessoa. Não adianta. Eu te falo por quê? Pelas experiências que eu já tive. Eu já cheguei a conversar com o paciente por horas. A gente conversou, passei todas as orientações bonitinho. Então, me dediquei. Porque a coisa mais preciosa que nós temos não é, né, nada material, é realmente o nosso tempo. Entendeu? Você se dedicou? Me dediquei, fiz tudo o que eu pude, pedir alteração, tudo que quisesse eu coloquei disponível para fazer, a pessoa não fez. Não faço. Entendeu? Então é aquilo que eu te falo, à medida que a pessoa tem comprometimento, que é a primeira coisa, decisão, depois ela firmar o compromisso diário com ela, isso é o mais difícil. E a pessoa tá lá no digital, por que o digital eu quero desenvolver? Porque, a pessoa que tá lá para conhecer, para aprender, ela tá disposta. E às vezes ela vai estar mais disposta do que quem vem em consultório, por exemplo. Sim. Entendeu? Verdade. Talvez a pessoa que busca um consultório, ela acha igual a pílula milagrosa. Sim. Ela busca a última alternativa depois de ter tentado várias coisas. E quem tá no digital, se tiver essa cabeça de absorver o conteúdo, colocar em prática, compromisso, e essa multidisciplinaridade, custou sair. Claro. Multidisciplinaridade
Se ela colocar isso em prática, ela consegue um resultado maior. Então, olha como que parece uma propaganda que você está não se vendendo. Talvez você fale assim, que vir no consultório não é a melhor opção, mas se você vir, o resultado é mais garantido. Com certeza. Quando você coloca em prática. Claro. Então, você deixou claro que o resultado vem de acordo com a atitude da pessoa, Sim. depois de ter tomado a decisão. Sim. Então, tá sempre aliado à rotina, às atitudes da pessoa. Os hábitos. Os hábitos. E essa construção, entendeu? Porque, tipo assim, ó, o que acontece? Igual eu te falando, você se dedica ali ao paciente, se dedica aquele momento ali, né? E tá disposto a ensinar, né, o paciente ali, trazer estratégias novas, né? Formas diferentes de lidar com aquela situação, com aquele desafio, né? Em questão. Se a pessoa não colocar em prática, nada eu posso fazer, entendeu? Então, verdade. tipo assim, tudo, no final de tudo, o que depende? Da pessoa. Dela realmente o quê? Estar disposta a fazer o que é necessário. Entendeu? O necessário é o quê? Fazer constantemente, não é fazer um dia, não é fazer 2 dias, não é fazer uma semana, não é fazer um mês. Porque a gente sabe, a gente que, né, trabalha muito com várias coisas, né, a gente sempre está tentando aprender coisa nova, a gente sempre está tentando trazer novidade e também desenvolver nossas próprias, vamos falar assim, né? Isso, perfeito, nossas habilidades. A gente se desafiar todo dia, o pessoal fala assim, que legal, que cara disciplinada, que cara é isso, que cara é aquilo. Cara, mas é difícil. O pessoal pensa que é uma coisa simples, é muito fácil, mas toda vez que eu me coloco na frente de uma câmera, de um celular e tal, vocês não têm noção do... É um desafio diário, cara. É um desafio diário. E não é tão legal igual todo mundo fala. É cansativo, às vezes é chato. Você tocou num ponto muito interessante. Eu tô com 3 contas no Instagram para gerenciar. Certo. 3 nichos diferentes que, apesar de se conversarem, são diferentes. Ou seja, eu tô sem foco. Perfeito. Mas quem me vê em cada um acha que eu sou focado, que eu tô postando todos os dias. Justo. Mas não é tão simples, né? Porque eu tenho que dedicar muito tempo, muito ócio criativo. Isso. Por mais que você esteja ali constante, você tem que passar um tempo buscando estudando o que você vai fazer, então você demanda muito tempo. Plataforma, né? São várias coisas. E além de abdicar seu tempo de lazer. Justamente. E sem uma promessa de ganho rápido e certeiro. Não existe. Então você tem que gostar de fazer isso. Claro. E eu tô tentando desenvolver minhas habilidades nesse sentido. Sentir prazer ao fazer algo que me desafie. Perfeito. E não mostrar para alguém que eu tô, sei lá, fazendo algo diferente ou desafiador. Justo. Eu queria saber como é que você se desafia a ser uma prova para os seus clientes de resultado. Você tem um corpo legal. Sim. Você mantém a dieta, eu vejo que você posta. Sim. Eu uso muito as redes sociais para, de certa forma, provar a minha evolução. No inglês eu usei isso, na comédia, sempre usei isso. Por exemplo, se eu postar todo dia que eu tô correndo, não tem como eu vestir uma roupa e ir lá só para postar. Eu vou estar correndo e gastando caloria. Então, se eu fizer o compromisso comigo de postar todos os dias... Perfeito. Existe até na música existe muito isso, né? O negócio de postar tá pago. Justo. E você acha que as redes sociais podem ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo nesse sentido, de fazer compromisso? Você fez aquele 60 dias. Sim. Que eu achei interessante pra caramba. Legal. O que você acha que as redes sociais podem ajudar as pessoas, além de te seguirem, a consumir um conteúdo de qualidade? Claro. Como é que você acha essa relação do público com as redes sociais, com a tecnologia, não só as redes sociais? Né? Claro. Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, cara, assim, pode ser algo benéfico se usado da maneira correta, entendeu? Porque a grande maioria é para entretenimento. Não é para se provar, não é para melhorar, não é para adquirir conhecimento, nem nada do tipo. É para realmente o quê? Vou aqui me entreter, né? Vai passar a rolar lá para cima e tudo. Então, tipo assim, se for utilizado da maneira certa, é igual a proposta da internet. Era uma proposta inicialmente, assim, você sabe, inimaginável, né? Com as possibilidades, assim, de desenvolvimento, de aprendizado muito absurdo. Só que hoje em dia, a maioria do pessoal não utiliza para essa questão de aprendizagem, né? Eles utilizam mais para entretenimento. Mas é sim uma ferramenta muito viável, entendeu? Dá para ser explorada muito nesse sentido, que é até uma coisa que eu estava estudando sobre essa questão de que
além de você firmar um compromisso pessoal, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Quando é o pessoal, a pessoa não consegue se comprometer e não consegue ter constância. Sim. Mas quando ela se coloca em prova social, né, que ela se prova... Existe uma cobrança maior. Isso, perfeito, entendeu? Aí pode ser que a pessoa consiga ter uma melhor constância ali, uma melhor, né, uma pegada mais consistente ali, entendeu? Então, se utilizar de maneira correta, pode sim ser muito interessante. Tomar cuidado, né, para não cair nas armadilhas aí da internet que tem O que mais tem é armadilha, coisas fáceis. Perfeito. Tá falando com você sobre a inteligência artificial. Eu não utilizo a inteligência artificial, não as clássicas IAs. É óbvio que eu utilizo o tradutor, que é uma inteligência artificial. As pessoas têm dificuldade de discernir. Tava até falando sobre... Esqueci uma coisa que é uma inteligência artificial. Sim. Que é o conversor de texto em áudio. Ah, legal. Aí eu tava falando, aí eu falei que é uma inteligência artificial. A pessoa, não, inteligência artificial é o ChatGPT. Eu posso chamar de tecnologia. Sim. Que é uma inteligência artificial. É o conceito da tecnologia. Perfeito. Mas as pessoas acham que só o ChatGPT que é a inteligência artificial. E você usa... Você tem uma dica para alguém, sei lá, que tá nas redes sociais, que usa algum aplicativo. Da outra vez que eu consultei com você tinha um aplicativo. Como é que funciona o seu atendimento em relação, usando as redes sociais para auxiliar nos seus resultados? Ah, legal. Então, a questão de utilização, né, dessas questões de aplicativos, né, de inteligência artificial, eu uso inteligência artificial hoje em dia, mais voltado para as redes sociais mesmo, no sentido de ideia. Principalmente, porque conteúdo não tem como. Questão de conteúdo, a IA ela vai te entregar às vezes uma qualidade muito inferior, ou às vezes assim com nível, porque a gente que é profissional, a gente não pode só simplesmente pegar o que a gente tem de ideia, deixar a IA criar aquela ideia e só seguir 100% daquilo, entendeu? Porque a gente tem que ver a veracidade daquilo, através do quê? Do nosso embasamento. Principalmente para você que faz um trabalho mais sério, né? Isso, que aí a gente pega a base fisiológica, né, do funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, a gente estuda toda a questão de relação, entendeu? Tô pegando um pouco dessa parte de neurociência também voltada para nutrição, né, parte comportamental, para a gente trabalhar a questão de compulsões, que é bem recorrente no consultório. Então, automaticamente, a gente pega a ideia do conteúdo, né, filtra, estuda, vê se realmente aquilo ali tem algum embasamento científico ou não, entendeu? E a partir daquele momento a gente traz o embasamento necessário, se não tiver, né? Ou tenta realmente o que? Moldar dentro daquela linha de ideia de raciocínio, entendeu? Por quê? Se a gente, particularmente eu, né, que no consultório, atualmente eu faço tudo também, né? Agendamentos, enfim, né? Toda essa parte aí de administrativa, né? De gestão, tudo eu faço, né? E também faço atendimentos. Então, para mim, foi uma forma de quê? Economizar muito tempo nessa questão do criativo. Porque ainda não consigo, né, trazer uma equipe aí por trás aí para realmente conseguir movimentar minhas redes sociais por conta própria, por exemplo, né? Que automaticamente, então eu vejo uma ferramenta, né, utilizo ela diariamente, certo? E realmente vou moldando essas linhas de raciocínio. Já em consultório, né, a consulta em si, é um aplicativo, né, um software de nutrição que a gente trabalha, é o maior do Brasil e, tipo, acho que se não me engano, talvez seja o maior do mundo, porque eles estão em outros países também. Legal. É um aplicativo bem completo, né? Ele entrega uma experiência muito completa para os pacientes, no sentido de, aí lá vai ter, né, o planejamento alimentar, tem a descrição de todos os macro e micronutrientes, né, presentes no planejamento da pessoa, tem a descrição de calorias de cada refeição, carboidrato, proteína e gordura também de cada refeição, a pessoa tem total acesso. Tem acesso à avaliação física, né? Tipo, hora que precisar ali. Tem, como é que fala? Lista de compras, receitas culinárias que dá para acrescentar. Tem muita coisa que dá para ser utilizada, entendeu? A tecnologia, para quem sabe usar, realmente é um aliado importantíssimo. Cara, porque facilita, né? Entrega, entendeu? De uma forma mais versátil. Tem uma armadilha aí, quando é muito fácil. Ao mesmo tempo que a gente olha as dietas que são milagrosas, muito fáceis, você precisa de fazer uma coisa para atingir um resultado grande, que não é tão simples assim, que a gente já concordou. Sim. Existe essa cilada da internet que ela entrega
uma coisa muito fácil. Sim. Uma tecnologia que te mastiga tudo e te acaba te deixando deficiente na sua própria tomada de atitude. Porque, por exemplo, você tem tudo nas suas mãos, tudo que você tem que fazer. Mas, ainda assim, a tomada de decisão é do ser humano, da mente humana. Então, é complicado. Para mim, na minha vida, para todo mundo é complicado. Sim, claro. Cuidar da alimentação, cuidar de tudo, das contas, dos compromissos. É como se fosse um sobrecarregamento. Isso. Porque visitar o nutricionista é um privilégio. Claro, com certeza. Então, o público que você atinge, querendo ou não, é a classe média. A classe média alta. E na internet você consegue dar dicas para quem não tem condição. Sim. Então é um nicho que, querendo ou não, você entrega valor. Isso. E recebe em troca ali o like. Às vezes as pessoas não sabem a importância do like, de comentar e compartilhar e perguntar. Você está sempre lá disposto a responder. Justo. Que eu já perguntei, Uhum. já tirou minhas dúvidas e eu não paguei nada. Justo. Então, Perfeito. a acessibilidade, hoje em dia, ela trouxe essa facilidade. Tudo é muito fácil. Basta a gente tomar essa atitude. Perfeito. Agora, eu queria saber de você alguma coisa descontraída assim, em relação às suas consultas. Existem as pessoas que estão totalmente alienadas ao processo da nutrição, que chegam com dúvidas mirabolantes ou com processos malucos que querem colocar em prática e te ensinando a fazer seu trabalho? Já existiu esse tipo de situação? Já aconteceu. No caso, quando trazem essas questões, mais dietas mirabolantes, até que ensinar o trabalho, até que não, porque eu sempre busco, no momento da consulta, né, a parte de orientação e educação nutricional, né, realmente introduzir ali a base para a pessoa entender o que ela está fazendo, né, Bem didático. E falo isso, de forma bem didática, bem rápida mesmo e fácil de entendimento, né, que realmente o pessoal tende a ter uma facilidade maior para compreender pelo menos aquele básico ali, falar assim, não, então é por isso, isso e isso, né? Uhum. E talvez através disso, né, essa educação, essa orientação nutricional, a gente consegue, né, construir uma confiabilidade, construir um relacionamento de aprendizado, tanto deles quanto meu, certo? Deles no sentido de que realmente eu passar o conhecimento que eu tenho, né, para eles, e do contrário o que? As experiências também que eles tiveram, entendeu? Porque a nutrição não é uma ciência totalmente exata, entende? Sim. A gente tem várias formas de trabalhar, tem inúmeras estratégias diferentes que a gente tem que explorar dentro do consultório, Sim. entendeu? Então a gente está aberto a aprender, né, trocar essa experiência. Legal. E eu não sou o dono da razão, né? Se eu não souber de um conteúdo que trouxe, por exemplo, o consultório, geralmente eu vou pesquisar, vou procurar saber, né? Vou estudar sobre o conteúdo. Mas, por exemplo, dieta carnívora, né? O pessoal falando de possíveis benefícios e tal, creatina também, né? Creatina Você já sabe muito bem. A questão também de tipo assim, creatina é bom pro cérebro, creatina é bom pra saúde mineral, óssea, né? Papapá. É uma coisa que está iniciando, são estudos piloto que a gente chama, né? Então esses estudos aí estão iniciando e trazendo a possibilidade. Não está confirmando ainda esse benefício, entendeu? Tem essa possibilidade de ser um benefício, né? E a gente trazer essas diferenciações, ensinar o pessoal, né, geralmente, o que faz sentido fisiologicamente, o que não faz sentido, através de uma didática bem, assim, fácil de entendimento mesmo, entendeu? Mas vinculado com esses pontos. Mas, igual você está falando, da questão de o pessoal ensinar a trabalhar, até que não foi muito o problema, não. Mas as dietas mirabolantes mesmo, essas coisas de modismo, entendeu? O pessoal comenta muito sobre. Toda vez que tem um assunto alta, acaba que justamente repercute aqui. Ué. Da Virgínia, dieta da Virgínia, dieta do ovo, né? Carnívoro, não sei o que e tal. Então sempre vai surgindo coisas novas, a gente vai tentando acompanhar, né, as novidades aí e trazendo, né, sentido ou não para aquilo que a pessoa está fazendo. Porque às vezes você nem precisa, tipo assim, não, vou buscar no artigo científico para entender aquilo ali. Não precisa, por quê? Se você entende a base fisiológica, dificilmente
a gente às vezes vai ter uma base fisiológica muito diferente um do outro. Mais ou menos a mesma linha vai ser, Sim. certo? Então a gente entendendo essa base, a gente já consegue construir uma linha de raciocínio e conseguir ajudar a pessoa. Falar, ó, isso aqui faz sentido, ó, isso aqui já não faz tanto sentido por conta disso e disso e disso. Eu acho sempre importante, independente do profissional que você for, você questionar. Para você saber se realmente faz sentido para você ou não. Entendeu? E através disso, né, cabe o profissional ali ver que ele consegue estar te ajudando para te explicar da forma mais simples possível. Legal. Certo? Essa coisa de mastigar o conteúdo é muito importante, porque a maioria das pessoas são leigos em muita coisa. Tipo, você vai conversar com alguém, no meu caso, que eu sou músico, Sim. designer, e você vai conversar com a pessoa totalmente alienada a essas questões, ao Perfeito. mercado, como funciona, ao background que a pessoa tem que saber e tal. Sim. E é importante você mastigar o conteúdo. As pessoas precisam dessa didaticidade, lá vai eu inventar a palavra. Boa. Essa eu gostei. Aí a pessoa precisa ser acessível o conteúdo, compreensível, Perfeito. ou pelo menos traduzido. Claro. Porque eu já conversei com músicos não, pessoas leigas, que você vai explicar uma teoria musical, que a pessoa fica boiando ali, e você resume. Essa habilidade de resumir, de mastigar o conteúdo, é uma habilidade que poucas pessoas profissionais têm. Tanto que talvez vocês conheçam a referência de mercado, são essas pessoas que conseguem trazer humor, trazer um resumo bom, entendeu? E esse eu acho que é o maior desafio das pessoas, é tirar esse ego de não tentar mostrar que você é foda falando difícil. Perfeito. Simplificar a vida de quem está buscando um resultado. Claro, porque Eu acho a que é pessoa importante. não é científica, ela não tá no meio, ela não tem que entender tudo perfeitamente, técnica, né? não, entendeu? Tipo assim, eu falo assim, bem científico mesmo, né? Isso é uma coisa, na realidade, que eu aprendi com o meu pai. Meu pai, tipo assim, quando eu comecei a fazer faculdade, foi uma decisão minha, né? Eu que queria fazer a faculdade de nutrição e tudo. Meu pai me apoiou e tal, a minha mãe também. Teve um pouquinho de alguns pontos ali que a gente conversou, mas no final das contas deu tudo certo. Mas aí o que acontece? Meu pai, desde o começo da faculdade, meu pai sempre me questionava. E por um momento eu fiquei puto com meu pai, porque eu falei, putz, meu pai não acredita em nada que eu falo. Aí eu fui e questionei ele, mas por que tudo que eu falo só tem que rebater, só tem que perguntar o porquê? Ele falou, porque tudo tem um porquê. E você, como profissional, você precisa passar isso pra pessoa. Então, como que você vai saber explicar pra pessoa se você não sabe, nem você que é o profissional sabe por quê? Ele tava te testando, entre aspas, ali. Ele tava me testando e me treinando. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha essa visão. Eu me sentia o quê? Desafiado, me sentia, entendeu? Falta de confiança ali na questão de informação e tudo, mas eu não entendi o porquê. Eu fiquei incomodado, de verdade. Até chegar um ponto de eu falar com ele lá, mas a gente discutiu, eu discuti com ele, que meu pai ficou tranquilo. Mas ele foi e me explicou, não é porque eu duvido de você, né? Não é porque eu não acredito no que você tá falando, mas eu preciso saber o porquê das coisas. Sim, você tem embasamento. Claro, assim como qualquer outra pessoa. Então, o ato de questionar é sempre bem-vindo, sempre muito válido. Sim. Né? Até pra gente ajudar no meio ali de alguma informação nova ali, entender se realmente, às vezes, até o profissional tem domínio ou não sobre aquilo, entendeu? Então, acho que foi mais realmente essa questão do treino mesmo. Desde o começo da faculdade, meu pai sempre me questionou. É importante, e pra mim foi muito bom. Importante. Eu senti muita falta quando eu tava na faculdade de alguém não me testando, mas de alguém com pulso mais firme em relação a me largar, né? Quando eu quis largar por falta de motivação, eu larguei. Eu não me arrependo porque agora eu entendo que o futuro você se constrói daqui pra frente. Não tem como você olhar pra trás e ficar remoendo. Mas eu senti falta principalmente minha família. Porque a gente não tem uma comunicação, não tinha. Tá melhorando, mas a gente não tinha uma comunicação tão efetiva. Entendi. E eu busquei essa comunicação aqui. Legal. Eu precisei trabalhar questões de insegurança, questões de fobia social. Eu precisei trabalhar isso. Até vocês estão vendo aqui, esse nível de cenário não é comum no meu canal. As pessoas podem me cobrar mais coisas assim. Podem me cobrar. Ninguém tá me cobrando. Eu tô imaginando aqui um hater que vai querer ver
uma Pô, lá estrutura na melhor. sombra, pô, lá na sombra lá atrás, você está vendo, não? Então, na verdade, isso é o nosso próprio demônio interno falando. Não existe ninguém me cobrando. Eu falo, podem me cobrar. Então, eu tô tentando me desfazer dessa cobrança, mas se eu tivesse um pouquinho dessa cobrança, eu não tinha largado a faculdade. Você fez o quê? Fiz arquitetura. Legal. Arquitetura, 5 diferente. períodos larguei. Legal, entendi. Mas é questão do propósito que eu não tinha. Ah, perfeito. Na verdade, eu fui conhecer o propósito da arquitetura no curso. Eu nunca tinha estudado nada de arquitetura. Eu vi que eu tinha vocação e eu vi que o mercado não estava preparado para me receber. Ou seja, o mercado inteiro é voltado para lucro e para questão de atender um cliente rico. Perfeito. Eu não sei como é que eu vou resumir essa frase. E eu nunca tinha pensado nisso. Entendi. Eu entrei com o propósito de atender o que é da arquitetura, que é dar casa para quem não tem casa. Justo. Como é o médico salvar quem está precisando de saúde. Como é o advogado defender o injustiçado. Fui com essa filosofia. E eu me deparei com um mercado totalmente capitalista. Hoje eu entendo que eu poderia atuar nas duas vertentes, equilibrando, mas eu não tinha maturidade. E em relação ao seu propósito com o trabalho que você faz, que você já falou que está com o propósito de crescer nas redes sociais e levar informação, talvez para quem não pode pagar, Claro. atender aqui no consultório e na sua vida assim em geral. O que você tem de propósito além disso? Cara, ajudar as pessoas a transformar a vida delas, né, no caso, com a nutrição, que é a minha ferramenta, entendeu? Legal. Então, através desse conhecimento, um dos motivos, né, da gente não parar, não desistir, porque não é fácil. Você sabe muito bem. Quando a gente fala não é fácil, só sabe quem passa isso. Quem faz, entendeu? Então, só quem sabe quem faz. Então, se você não tiver um propósito, né, muito claro na sua cabeça, né, uma visão muito clara do que você quer, de onde você quer chegar, cara, dificilmente você vai ter maturidade e, além disso, sabedoria para ultrapassar todos os seus limites, né, suas limitações, superar os desafios, porque são muitos, não é fácil. Realmente trabalhar muito essa questão de mercado, né, como que o mercado impacta, qual que é a visão, não se deixar vender no meio disso tudo é muito difícil, entendeu? E assim, é desmotivador por um lado, mas muito motivador por a questão de você ser uma pessoa íntegra, né? E realmente você seguir ali a sua linha, o seu propósito, entendeu? Então, realmente, o meu maior propósito é ajudar o máximo possível as pessoas a transformarem a vida delas aí através da alimentação. Que igual eu te falei, se a gente tá muito bom em alguma área da nossa vida, a gente consegue transbordar em outras áreas. Principalmente se o que nós fazemos constantemente, rotineiramente, a gente trabalha com hábitos virtuosos, cara, sempre vai desaguar. Agora, quando a gente trabalha com hábitos viciosos, sempre vai desaguar de forma negativa também. E a gente, né, ponderar isso tudo aí, tentar trazer ali não é um equilíbrio, né, porque senão fica tudo igual, mas um balanço, né, no meio disso tudo aí, de uma forma que a gente consiga conciliar um todo, entendeu? E igual eu te falei, o propósito, não sei te explicar o quão grande é, mas, tipo assim, é um propósito muito grande. Legal. Que queima dentro de mim, realmente, uma vontade, uma determinação muito grande, que me faz continuar, entendeu? Independente, não tendo todo o resultado que às vezes a gente gostaria que tivesse, né? Mas faz parte, né? A gente vai trabalhando e é aquilo que eu te falei, cara, eu tô determinado, eu tô na pegada, eu tô disposto a fazer o que é necessário para conseguir aí. Só que não vou me vender e ponto final. Isso é uma coisa que negociável, que a gente já conversou, a gente tende a carregar isso. Eu sinto que também você compartilha disso comigo, no sentido de não se vender no meio disso tudo. Porque, querendo ou não, muitos acontecem e acabam se vendendo, aí perde a essência da parada. Entendeu? Mas no caso é isso. O meu processo criativo é um pouco diferente, né? Do seu. Não dá pra comparar, assim. Eu uso muito... É ruim ficar falando, dando satisfação, mas eu uso muito um pouco da aleatoriedade para testar. Porque você nunca sabe qual habilidade você vai precisar. Sim, pô.
Eu tava falando sobre isso muito tempo atrás, é um assunto que ficou na minha cabeça. Eu nunca sei qual habilidade que eu vou precisar. Se eu precisar de marcenaria, eu não vou saber fazer. E pra mim funciona, tipo, basicamente, a internet funciona como um local de liberdade, onde eu posso testar. Posso testar. Talvez meu conteúdo fique um pouco perdido. E eu tenho noção disso. Que fica aleatório, fica difícil conquistar fã. Nunca foi meu objetivo conquistar fãs. Justo. O que eu queria fazer com você? Eu queria conversar com você. Meu objetivo principal na minha vida. Não, Patrick, vamos conversar? Vamos. Mas que hora que a gente vai conversar? Justo. Nunca. Além dos intervalos das séries, Claro. né, que é a parte mais legal, que eu queria gravar era isso, no início. Só que se a gente senta aqui, não rola essa conversa. Perfeito. Sempre é mais profissional e não tá nada errado. Sim. Sempre flui naturalmente. Sim. Mas minha desculpa de gravar sempre foi essa. Chamar um amigo que eu não vejo há muito tempo, vamos conversar. Ele não aparece, não marca, não trata a minha amizade como um compromisso. Então, eu comecei a gravar os encontros para tentar aumentar a frequência com que eu tenho encontros humanos. Perfeito. Entendeu? Entendi. Tipo, é difícil você passar essa proposta para quem tá vendo. É difícil. Porque talvez eu vou gravar um conteúdo e não sai nada. Perfeito. Mas eu tive um encontro humano. Justo. Pra mim já valeu. Perfeito. Entende? Entendeu? É difícil transmitir essa ideia. E quanto menos não é robotizado, é armado, combinado. Tem muito da pauta, né? Que a gente vai falar aqui. Eu fiz um resuminho, mas muito surge naturalmente. Eu acho que é o que vale mais. Sim, com certeza. Se eu desligasse a câmera e continuasse gravando e você fosse você mesmo, Sim. fosse um babaca, isso é muito pior pra mim levar essa consciência de que, cara, não, o cara lá se fingiu o tempo todo, mas eu vi a sua preocupação antes de começar a gravar. Sim. A preocupação que você tava, quer dizer que você se importa você se importa muito. Claro. E eu achei pra me inspirar. Eu tava assim, não, essa luz aqui de qualquer jeito, não, tem isso aqui, tem aquilo outro. Achei interessante. Até falar isso, porque a gente não gravou os bastidores. Sim. Que uma das minhas propostas é gravar 15 minutos de áudio. Legal. A gente ia gravar aquela coisa toda. Uhum. A gente chegar aqui já aquecido. Perfeito. Porque faz muita diferença a atmosfera antes e depois. Cara, total. Legal. Uma boa mesmo. Eu sempre pensei nisso, a atmosfera. Se a gente não conseguir ser a gente mesmo, antes e depois, a gente vai fingir durante o processo, né? Sim, pô. Então, o meu maior desafio na comunicação é ser eu mesmo. Toda vez que a gente tá gravando, a gente tende a ser outra pessoa. É bem E complicado. você não sabe o tanto que é difícil ser você mesmo com as câmeras ligadas. É verdade. E eu agradeço por você estar sendo você mesmo, o máximo possível que você consegue. Claro. Dentro dos meus... das nossas limitações aqui. Porque é igual a gente tá conversando, né? Uma experiência que também eu tô iniciando, né? Eu tô também trabalhando várias, né? Partes ali que, de certa forma, me incomodam, né? Causam desconforto. Né? Isso aí, então, automaticamente a gente vai trabalhando, vai tentando trazer mais naturalidade, vai tentando trazer também mais identidade, né? Importante. Mas, no meio disso tudo aí a gente vai construindo, né? O formato de conteúdo, o formato de vídeo aí que a gente realmente gostaria de entregar pro pessoal. Eu sempre me preocupo com os detalhes, a gente tava conversando, né? Com os detalhes. Por quê? Cara, às vezes é um detalhe pequeno que vai fazer uma diferença muito grande no vídeo. Traz uma qualidade melhor de imagem, traz uma qualidade melhor de vídeo, entendeu? Ah, não, a gente trazer mais uma iluminação aqui, cara, às vezes fica muito bacana, entendeu? Valoriza. Então, automaticamente, o que eu posso fazer para melhorar, eu sempre estou disposto. Eu tenho a possibilidade de melhorar? Estou disposto a melhorar. Não estou fechado a isso, entendeu? Ah, não... Consigo melhorar a câmera, a luz principal aqui. Pô, beleza, vamos lá, vamos olhar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas sempre improviso, entendeu? Não, você mesmo viu. Sim. O interessante é você não estagnar. Isso, perfeito. Tanto na parte de disciplina, né? Sim. Com a nutrição, com o exercício físico. A gente se sentir estagnado é ruim. Porque a gente, sei lá, para de valorizar os pequenos objetivos que a gente conquista. Perfeito. A gente se perde, a gente para, a gente não sabe por que a gente parou. Verdade. Se a gente tivesse um objetivo claro de sempre crescimento, a hora que a gente para de crescer, a gente sente falta daquele crescimento. É verdade. E a gente consegue se julgar com uma qualidade melhor, tipo assim, entendeu? Olhar pra trás, olhar pra frente. Claro. Ao mesmo tempo. Quando a gente tá parado, a gente tá parado.
É Justamente. interessante essa visão. Eu até te falei, né? Não sei se eu te falei foi antes. Agora eu já não Aham. lembro. Que eu vou sair do Brasil. Sim, Eu não tinha feito esse anúncio assim. Porque eu gravo os vídeos mais despretensiosos. Então, perfeito. eu não tinha um plano claro até essa viagem chegar. Legal. Então, a minha vida tá assim, tá girando em torno dessa viagem. Que massa. Pela primeira vez, tipo assim, Experiência top. 26 anos, nunca tinha parado pra pensar na minha vida assim, daqui 10 anos. E eu queria saber de você. O que que você espera? Essa é uma pergunta que um colega meu me Legal. fez durante o podcast. O que você Sim. espera da sua vida daqui 10 anos? Aí a gente mentaliza e tenta de alguma forma materializar esse sonho daqui 10 anos, começando Perfeito. agora. Boa, pergunta top, hein? Legal. Cara, daqui 10 anos, do ponto de vista pessoal, de trabalho, Queria começar pessoal, velho. pessoal Você tem mesmo? família, você já tá formando. Sim. Você pensa em ter filho? Cara, ó, eu tenho vontade. Isso aí, tipo assim, isso aí eu sempre tive mesmo, essa vontade. Mas hoje mesmo não Não. teria, né? Tanto por questões financeiras mesmo, que, tipo, tá tudo muito caro, né? Tá tudo muito puxado nesse sentido, mas também por conta de como as coisas estão sendo mesmo, né? As criações, como que tá sendo as interações humanas. Então, tipo assim, isso aí te dá uma desmotivada. Mas aí sempre Verdade. vem meu pai falando: você não cria o mundo, você não cria seu filho, né? É, através do mundo, né? Você cria seu filho para que ele realmente, né, viva aí e realmente consiga, não seja, como é que eu te explico na verdade? Influenciado, sei lá? De certa forma, assim, você cria o filho para o mundo, né? Você não cria o mundo para o filho, Entendi. entendeu? Essa é a ideia, na Entendi. verdade, que sempre me vem à mente com o meu pai comentando sobre isso. Porque a gente fala, né, questão de medo, né, de perspectiva, de futuro e tudo, mas me vejo talvez com uma família assim, né, com com um filho, né? Dois, na verdade, na realidade, que eu sou filho único, então Hum. sempre quis ter um Você irmão. quer dar esse Eu presente pro seu queria. irmão, pro seu Ih, filho. perfeito, entendeu? Então, se tiver essa Também sou filho possibilidade, único. né? Se tiver essa possibilidade também, né? Seria muito, muito, muito mesmo interessante. E me vejo também com uma família aí. Me vejo também viajando, gosto muito de viajar. Legal. Atualmente não viajo tanto, né? Mas futuramente me vejo viajando sempre, né? Realmente, porque a gente tem a questão de visão, de aproveitar a vida de forma diferente, né? Uhum. Eu aproveitar a vida trabalhando, né? Trocando experiências, aproveitar a vida viajando, né? Comendo em restaurante, eu gosto muito de comer, né? Então, comendo coisas diferentes, né? De regiões diferentes, de países diferentes, Legal. né? Eu gosto desse tipo de experiência. Na verdade, o meu rolê favorito hoje é viajar e, tipo, sair para comer coisa diferente, E, entendeu? cê- Para e- jantar, para, e você tem algum né? hobby que foge da sua rotina de trabalho profissional, assim? Cara, hobby, legal. Hobby tenho. O que Atualmente, que, o meu que, hobby é meu trabalho. tá, mas o que você gosta de fazer que seus clientes, sua família não imagina que você faça, que você gosta? Caraca, legal. Deixa eu pensar. Hum, Cara, leitura, tipo assim, atualmente eu não tô lendo tanto livro, né? Mais artigo, né? Várias coisas nesse sentido meio científico mesmo. Mas leitura é uma coisa que eu gosto, tomei o gosto de leitura por aprender a realmente ler o que eu gosto, né? Realmente começou a me trazer o interesse para leitura e tudo. Mas uma coisa talvez curiosa que a minha família, nem minha família saiba, Hum. né? É que, cara, eu ouço música boa. Pra mim, lógico, né? Que Na tipo de minha música? perspectiva. Eu preciso de um Cara, artista, um nome. cara, música clássica, eu Legal. escuto desde Mozart, escuto jazz também, gosto pra caramba, entendeu? Legal. Inclusive, tipo assim, tô super viciado numa música, nem é tão antiga, mas também não é tão nova, é uma música do Mike Bublé, daquela Sei. Feeling Good. Cara, adoro Legal. aquela música, quase toda manhã coloco ela no carro pra vir trabalhar. Legal, cara. Gosto Legal. muito, a pegada do jazz também eu acho muito bacana, traz aconchego, traz uma pegadinha massa que particularmente eu gosto, entendeu? Música clássica pra estudar, pra espairecer, para realmente só para ouvir, porque Hum. tem hora que eu até estava comentando com a Alice, a gente tendo uma vida a dois, né? Às vezes a gente para de fazer coisas que antes a gente gostava de Hum. fazer, Sei. entendeu?
Cara, só parar e ouvir uma música. Quando que a gente fez isso? Eu, particularmente, adoro música. Sempre fui criado com Eu música. que sou músico, eu não paro pra ouvir, eu paro pra Produzir trabalhar. Não, pra perfeito. trabalhar, que é escutar aquela música pra tocar no show. Sim. Raramente eu paro só pra ouvir. Ou aproveitar ou desfrutar daquilo, Raramente. entendeu? Então, tipo assim, automaticamente, quando que eu parei pra ouvir uma música que eu tava afim de ouvir, velho, tem muito tempo. Outra coisa que eu adoro pra caramba, mas eu acho que talvez minha família até, né, tenha conhecimento disso, é jogar, né? Atualmente não jogo tanto, às vezes jogo mais Play 2 mesmo, que eu curti que você demais joga? de Play 2. Cara, eu jogo variado, gosto muito de aventura, de ação, nessa Legal. pegada assim, entendeu? É futebol mais ou menos, não gosto tanto igual o pessoal gosta, não. Corrida também mais ou menos, são alguns jogos só que eu curto. Eu gosto mais na pegada de ação e de aventura. Por exemplo, isso é um jogo incomum, tá? Talvez vocês nem vão conhecer de Play 2. Mas Samurai Warriors é bom pra caramba. É uma dinastia, né, da época ali dos japoneses ali, que tipo assim, você pega uma história de um integrante lá que fez parte daquela dinastia, e ele foi um integrante muito conhecido na época e tal, né? Tem história sobre. E você, tipo, joga dentro daquilo ali. Aí, tipo, é um exército contra o outro, aí você, né? Tem as missões que você faz durante o jogo lá e tal. E gosto muito de jogo de aventura, né? Tipo Crash, não sei se você lembra, Crash Bandicoot. Bom pra caramba. Bom pra caramba, entendeu? Mais jogos nessa pegada, assim. Não me apego muito a de esporte, não, entendeu? E de carro também não curto tanto, não. Então, acho que seria mais esses hobbies mesmo, que hoje eu faço. Um hobby que tem muito tempo também que eu não faço é desenhar. Adoro desenhar, gosto pra caramba, né? Tenho um ímpeto bom pra desenhar. Mas hoje em dia também não desenho. Aquele livrinho que tá na moda. Pô, como é que chama que eu tenho lá? Esqueci o nome daquele livrinho, só, mas aquele livrinho, por exemplo, a minha namorada tava querendo pra colorir mesmo com a canetinha, né? Porque ela gosta de colorir. Eu já sou mais do desenho mesmo, deixar o desenho preto e branco mesmo, entendeu? Não sou muito de colorir. Funciona muito pra isso, pra ela seria pra isso, entendeu? E acho que no mais seria isso mesmo, que eu tenho de hobby, né, que eu tenho de costume de fazer. Jogar hoje em dia eu tô jogando bem menos que eu jogava antes, mas até uma coisa boa porque, tipo assim, eu tô construindo muitas coisas, né, ao mesmo tempo. Além do consultório, tem vários projetos pessoais também, né, que eu vou desenvolvendo. Questão de algumas coisas pro futuro, coisas também para curto, médio e longo prazo, né, vamos falar assim, que eu vou desenvolvendo no meio disso tudo. Mas você acha que a vida de adulto engole esses hobbies, essas diversões? Cara, isso é bem comum. Na minha vida, não tanto. Por quê? Você vai até ver, por exemplo, na festa de família, não em festas no geral. Eu geralmente não me misturo muito com os adultos, porque eles morreram junto com seus sonhos. E aquilo me pega muito na hora de conversar. Aí a gente não pode conversar sobre viagem, a gente não pode conversar sobre dinheiro, a gente não pode conversar sobre futuro, porque morreu, acabou e vive naquilo ali e pronto, acabou. Então você não tem esse papo, entendeu? Então, tipo assim, converso, né? Não tem problema nenhum, sei conversar em qualquer lugar onde eu vou estar, eu consigo sim, né? Conversar com qualquer tipo de pessoa, né? Tipo de pessoa, foi ótimo. Cancela, né? Se tiver um anão, você conversa. Não, mas qualquer pessoa, né? De qualquer classe social. Mas é engraçado, eu também me interajo muito com crianças, porque tem uma pureza diferente. Sim. E com adolescente eu posso ser mais ácido e zoar, até xingar. Tem uma permissão mais. Com adulto você tem que ficar com o dedo, você não sabe se você fala um palavrão, se você fala um apelido, tem um pouco disso. Sim. E eu não sei se a maioria dos adultos pararam de se desafiar, de evoluir, igual você falou dos sonhos. Elas não conversam sobre sonhos. Eu falo isso direto. Isso é verdade. A gente não conversa sobre os nossos objetivos em voz alta para ver o que as pessoas acham, para ouvir o delas, para se tratar em relação a experiência, né? Eu digo assim, para se tratar como se fosse um psicólogo em relação à realidade das coisas. Aí lá vai eu. A conclusibilidade. A habilidade de concluir esses projetos e a viabilidade mesmo, porque, sei lá, eu acho que, não sei se é só no meu ambiente familiar, talvez seja, e eu esteja nichado e não consiga enxergar o que a maioria das pessoas vive. Sim. Mas eu sinto falta de conversar sobre futuro, sobre...
eu sou um cara muito brincalhão, mas com adultos, o que eu esperava da interação acontecer nunca vem. Sim, é uma conversa madura, um papo de, tipo assim, conversar coisas interessantes. Aí resuma o quê? A falar de mulher, a falar de bebedeira, de sair igual maluco, sair, né, bebedeira, drogaiado. Cara, o pessoal da minha idade e, tipo assim, os colegas aí, a maioria é nessa pegada. E eu não tô nessa pegada, minha vibe não é essa mais, entendeu? Foda. Minha vibe é justamente essa que eu tô falando com vocês. E às vezes as crianças, você vê que o quê? Uma coisa pequena. Por exemplo, a gente foi na roça, semana retrasada. Eu tava com os meus priminhos, a gente foi andar lá nos pastos, lá pra cima, né? Nos bosques que tem lá perto lá da roça lá e tal. Bosque é um lugar cheio de árvore. Né? Fala bosque, mas é um lugar cheio de árvore. Tipo isso. É um lugar cheio de árvore, né? Aí a gente, né, no meio daquilo tudo, eu vi uma árvore caída, meio tombada assim. Num pequeno ato, eu tava ensinando pros meus priminhos o quê? Confiança. Neles mesmos. De, por exemplo, eu falei, não, uma oportunidade legal para trabalhar isso com eles, né? E as crianças, elas estão abertas, esse é o maior ponto, entendeu? Elas estão abertas, elas estão aprendendo coisa nova, entendeu? Então isso para mim é uma coisa que a gente deve trazer delas, entendeu? Então a gente, mesmo sendo um homem, você também tem que trazer coisas de um garoto, de um menino, né? Sabe o que é interessante? Quando você conversa com um adulto, principalmente formado, eu tava conversando no carro, voltando de viagem esses dias, e a pessoa com o tom de que ela tá me ensinando, porque ela é mais velha. E eu não conseguia quebrar isso. E eu sempre faço piada, porque eu viro palhaço quando a pessoa fica assim. Eu me humilho para ver até quando essa pessoa vai chegar nessa dinâmica. Porque a pessoa estabelece uma dinâmica de poder, ou de conhecimento, de sabedoria. E a gente não se diverte, a gente não se conhece, a gente não se aproveita a presença um do outro e fica nessa dinâmica. Igual você falou. Agora, com a criança, que eu aprendi a curtir o tempo com pessoas, sei lá, com menos instrução. Sim. Com a criança, por exemplo. Que é uma oportunidade da gente se divertir. Sim. E sair mais leve daquilo ali. Isso, perfeito. E aproveitar mesmo o dia, o momento. Sim. É interessante isso que você falou, velho. Justamente. Então, tipo assim, igual eu tava falando com você, da questão dos meus preminhos, é o quê? Se equilibrar na árvore que tava tombada, uma coisa boba, simples. Ai, não consigo. Não, você consegue. Ai, não consigo. Você consegue, entendeu? Repetir isso. Coisas que talvez, mano, a própria família não incentiva, né? Mas às vezes é porque falta de tempo. Os pais, às vezes, infelizmente, mas isso é uma realidade, né? Não tem o que falar, entendeu? Às vezes não vai ter tempo, né? Pra ter aquele momento de Não é uma crítica, é foda. Não é uma crítica, é um fato, é uma coisa que é real, né? Infelizmente não vai poder desfrutar e ter aquele tempo de qualidade porque os pais precisam treinar os seus filhos. E às vezes não é o que acontece. Eu não posso nem criticar, porque eu acho que minha mãe não teve isso comigo, meu pai não teve isso comigo. Não, claro, justamente. Não dá pra me criticar ninguém. Não, e nem eu, entendeu? Não tô criticando, tô só falando. Talvez eu não tenha com meu filho. Justo, talvez eu também não tenha. É engraçado, né? Mas eu cresci com essa vocação pra ser pai, porque eu sempre vi a possibilidade de criar uma pessoa genuína, inteligente do zero, num filho. Coisas que as pessoas encaram o filho como uma consequência ruim da vida delas. É verdade. Entendeu? Eu sempre enxerguei essa possibilidade. E eu acho que a gente é bem alinhado nisso, que a gente não tinha conversado sobre isso. E é interessante pra caramba você tratar essas questões com uma maturidade diferente. Sim. Como se você tivesse adotado os filhos dos outros por alguns minutos. Sim. É legal pra caramba. Em todo momento que eu tiver ali, né, assim, qualquer relação que eu tiver, na verdade, eu sempre gosto de trocar experiência, entendeu? Não então, só... Não só falar, né? Não. Deixa a pessoa falar as experiências da vida dela. Porque, de certa forma, mas aí você só perdeu o tempo, né? Não, eu aprendi com a pessoa, com a experiência que a pessoa teve. Uma das coisas do tipo de livro que eu gosto de ler. Por que eu gosto tanto? Porque, é uma experiência que a pessoa teve, só que eu posso fazer para minha vida e posso pegar esse conhecimento e aplicar. Isso é ter sabedoria, não é você ter o conhecimento, entendeu? O conhecimento a sabedoria é o quê? Você pegar o conhecimento e colocar ele em prática e aplicar, entendeu? E as crianças também estão mais abertas para isso, entendeu? Então, por isso que eu também gosto realmente, né, de ter contato. Eu amo minha família, amo meus primos, né, também.
Gosto de ter um tempo com eles, porque eu acho importante, até para ajudar também a moldar, né, as personalidades deles, entendeu? E tá mais Inspirar de alguma presente, forma. claro, de alguma forma que seja, entendeu? Seja positivo, né? Justamente. E isso é uma coisa da parte de motivação, né, de inspiração, que eu vivenciei a minha vida toda. Tive várias pessoas modelo na minha família mesmo, né, para me inspirar. E também tive minhas próprias decisões. Tomei minhas próprias decisões, tive minhas próprias experiências, né? Então, assim, no meio disso tudo, né, eu vi o quão importante é a presença. Então, eu sei que é uma coisa que é inegociável, entendeu? Sim. Agora a gente já tendo essa experiência aqui. É uma coisa que está sendo muito bom, porque se vocês separem muito bem, quando a gente começa a falar sobre coisas pessoais, a gente o quê? Relaxa mais. Bem mais. A gente consegue o quê? Realmente ser mais natural Sim, ainda, sim. né? Então, automaticamente, a gente tem essa facilidade, essa dinâmica e uma experiência muito boa também que a gente vai Pra viver. mim também. E é sempre uma troca, igual eu tô te falando, eu não sou o dono da razão. Não é meu intuito ser, entendeu? Eu sempre vou priorizar ser feliz. Eu não vou ficar discutindo com a pessoa que quer brigar comigo, que quer discutir comigo, ou que quer ser melhor que eu, que seja, entendeu? O que eu quero é o meu melhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero ser o meu melhor, não quero ser melhor do que ninguém. Ah, você quer ser... Eu quero sim ser o melhor nutricionista do Brasil. E não eu quero é ser errado. E não é errado ser o melhor nutricionista do mundo. Porque sendo o melhor nutricionista, você vai ajudar muito mais pessoas. Esse é o porquê de eu ser o melhor. Não entendeu? é pra você, né? Não é pra mim, é pros outros, entende? Então, tipo assim, é esse o meu, essa é a minha motivação e essa é a minha linha. Eu preciso, Entendeu? eu também, eu quero muito achar qual que é o meu propósito em relação a isso. Toda vez que eu converso com alguém, querendo ou não, eu consigo tirar de você um pouco da sua Lógico. essência. De Ô, novo, Jesus. Colar. Vamos finalizar aqui? Pode. Eu sempre quero trazer um pouco das coisas que eu aprendi da minha experiência Perfeito. e puxar um pouco Sim, lógico. das pessoas. Sim. E isso é positivo. E eu queria agradecer que você desse... É sempre difícil fazer isso para finalizar. Finalizar é sempre difícil. É que você desse o endereço daqui e o que você quiser falar para se despedir, para a gente finalizar, que eu não quero tomar seu tempo mais. Não, tranquilo, fechou. Então, o endereço é Rua Goiás, né, 626, a sala é 206. É Alfredo Contígio, o prédio, né? Fica de frente à Magazine Luiza, na Rua Goiás mesmo. É bem fácil de localizar. Vocês passarem aqui, vocês vão, né, ver o prédio aqui tudo certinho. Deixar também, né, se quiserem me seguir aí, né, quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Tiver sugestões também, né, pra gente melhorar em alguma coisa que a gente, né, teve de experiência aqui, que a gente tem também de experiência nas nossas redes sociais. A gente está aberto, é igual eu falei com vocês, é muito mais um ambiente de aprendizagem, né? De autoconhecimento também, né? E de conhecimento também, para entregar para vocês de qualidade. O que a gente conseguir fazer para melhorar, a gente sempre está disposto, tá bom? Então, o bordão de sempre, né? Que eu vou finalizar. Espero que vocês gostaram, né? Do conteúdo aí, gostaram também da nossa conversa aí. E já sabe, né? Bora pra cima. Pra cima. Padrão. Valeu, cara. Mais uma vez, a disponibilidade, eu sei que não é fácil. Sempre, claro. Porque é tempo, como você falou, moeda mais valiosa. E eu aprecio muito quem tira esse tempo para gravar comigo. Perfeito. Que tá apostando de alguma forma, tá acreditando. Eu também tô fazendo o mesmo no seu trabalho, sempre admirei a forma como você lida, seu cuidado. Obrigado. Então, para mim é importante contar com pessoas assim como você, que me inspiram e que me ajudam de certa forma. Igualmente. É muito importante para mim. É isso, igualmente. Valeu mesmo. Tô de ótimo pra você. Pra nós, entendeu? Sucesso. É aquilo que eu quero pras pessoas, é isso, velho. Eu quero o melhor pra elas, entendeu? Tipo, essa é a pegada do negócio. Sempre tem mercado pra todo mundo, sempre vai ter. Entendeu? E fica a última, pra gente finalizar, a gente vai gravar um conteúdo na rua, então aguardem. É, boa. É verdade. Vambora. Mais uma experiência top. Falou então. Então, falou, galera. Aquele abraço.